Bem, esse vídeo aqui é pra gente comentar um pouquinho a coletiva de Abel Braga, que surpreendeu a galera com algumas frases dele. Eu ontem tava lá... Deixa eu ligar outra iluminação. Foi. Eu ontem tava lá na coletiva e acabei não comentando tanto sobre ela, né? Porque eu tava lá com o celular e etc. Mas teve algumas frases que me incomodaram um cadinho. Mas a gente vai falar também bastante sobre a lesão de Mário Pineda, né? O fato dele estar fora, concussão e etc. Enfim, o que aconteceu de fato nessa lesão aí de Mário Pineda. Vamos embora e vamos falar também de data do Carioca, tá? Tá definido os dias e os horários da final do Campeonato Carioca, que o Fluminense pode ser que esteja, a gente torce para que esteja. Vamos embora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos embora falar desse Fluminense Botafogo. Enfim, ainda começando um pouco falando sobre o Mário Pineda, né? Atualização importante, Pineda tranquilizou geral no seu Instagram, postou uma foto, inclusive, com Germancano. Até a galera tava zoando, foi um cara tão insuportável que ele foi lá no hospital fazer o Pineda fazer o L, lá no hospital. Ele tipo assim, não, você veio aqui no hospital, vamos aqui fazer o L aqui. Então, vou botar a foto aí na tela pra vocês. Mas claro, o Cano foi lá fazer uma visita ao colega de time, né? Enfim, foi lá dar essa moral também. Pra quem não tá sabendo de nada, né? Pô, Gabriel, eu nem vi o jogo ontem, na verdade, tava meio perdido. Mário Pineda foi no final do jogo, tá aí na tela a foto, né? Da tirada no hospital. Mário Pineda subiu pra dividir uma bola e nessa dividida ele acabou levando a pior. E foi, enfim, sofreu uma concussão, uma pancada na cabeça, teve que sair de ambulância no final do jogo, foi inclusive o motivo de Cris Silva ter entrado já aos 47, e com isso, ele foi levado a um hospital, já foi tudo checado, o Fluminense informou que ele tá bem, ficou em observação, imagino que não deva estar disponível para domingo, né? Deve voltar a treinar, talvez, o Fluminense hoje tá de folga, né? Então deve voltar a treinar talvez só pra quinta, sexta-feira. Imagino que não volte 100% muito rápido assim, não. Mas ainda bem, tá tudo bem com o Pineda, vocês viram aí a foto dele com o Germancano. Ainda bem que não foi nada demais com o lateral esquerdo do Fluminense, que fez uma partida bem ruim, né? A gente tem análise individual daqui a pouco saindo. A partida de Mário Pineda foi bem fraca mesmo, né? Enfim, mas a gente torce, é claro, pela saúde do jogador também, é claro. Bem, datas da final do Campeonato Carioca definidas. A Ferg anunciou nas suas redes sociais, né? Enfim, ela... Vamos lá, tá? Assim, qual que é o principal ponto ali dessas datas? Porque ela tá divulgada e ela tem duas complicações. Primeiro, vamos lá. As datas serão as seguintes. Quinta-feira, o jogo de ida no dia 31 de março, na quinta-feira, e o jogo de volta no domingo, dia 3 de abril. Então, beleza. Você vai falar, Gabriel, na quinta? Exatamente. Pô, primeiro detalhe, esse jogo indo pra quinta, é praticamente certo que a Arrascaeta, um dos principais jogadores do Flamengo, estará de volta da sua convocação para poder atuar no primeiro jogo da final. O padrão seria esse jogo ser na quarta-feira. Não será. Foi jogado para quinta-feira para respeitar essa data FIFA. Só que o jogo de volta no domingo está ali ainda sob júdice, né? Pode ser que altere esse calendário. Por quê? Porque como a Libertadores começa nessa outra semana, na semana ali do dia 6, e a Sul-Americana também, né? Competições que Flamengo e Fluminense jogam, pode ser que o Flamengo tenha, e lembrando o sorteio é nessa sexta-feira, o Flamengo ou o Fluminense tenha um jogo marcado para terça-feira, no dia 5 de abril. Caso o Flamengo ou o Fluminense, né, que o Fluminense não tá na final ainda, mas enfim, seria o outro clube possível de ter isso, tenha um jogo marcado para terça-feira, no dia 5, a Ferg vai ter que mudar todo o calendário e vai ter que jogar a final no sábado, lembrando, porque não pode jogar na terça e no domingo, né?
Então vai ter que ser antecipar o jogo do domingo pro sábado, e aí você também não pode jogar no sábado e na quinta. Vai ter que antecipar o jogo da quinta pra quarta-feira, ferra o planejamento de trazer a Arrascaeta de volta lá do Flamengo. Então, nesse momento, o cenário é esse. Final do Carioca, a gente joga no domingo, agora contra o Botafogo, esse meio de semana é data FIFA, a gente joga no domingo contra o Botafogo, primeiro jogo é na quinta, segundo jogo é no domingo. Se por acaso, ou Flamengo ou Fluminense, a Conmebol marcar o jogo para outra terça, no dia 5, aí muda. O primeiro jogo é na quarta, o segundo jogo é no sábado. Então o aguardo é mais nesse sentido. Teve muita gente falando, olha o favorecimento de que o Flamengo vai descansar mais tempo. Galera, dessa vez não foi um favorecimento da FERJ do Flamengo terminar a semifinal dele no domingo e a gente só terminar no outro domingo, não. Foi por causa da pré-Libertadores. A gente era pra ter jogado o nosso primeiro jogo da semifinal na quarta, ter finalizado nessa segunda ou no final de semana. Só que a gente não fez isso porque estávamos na pré-Libertadores, atrasou mais o nosso jogo. Dessa vez, a culpa não é da FERJ, não. Bem, a gente vai falar aqui agora sobre a entrevista de Abel Braga, né? Abel Braga deu uma coletiva após a partida. Eu acompanhei lá bastante a coletiva e algumas perguntas, algumas respostas chamaram bastante atenção. Acho que a principal delas é quando ele diz que se ele tivesse na arquibancada ele estaria adorando. Essa frase pegou um pouquinho fora do contexto ali. Ele estava falando do time, né, da sequência de vitórias, etc. Mas foi dita num péssimo momento, né, Abel? É óbvio que é muito fácil pra você virar e falar bem assim, nossa, 16 jogos, eu vou ler aqui o que ele falou, tá? Todos sentimos que existia a tristeza pelo que ocorreu no Paraguai. Eu mesmo fiquei surpreendido ontem e anteontem. Eu falei com os jogadores, eu me senti incapaz de mudar a cabeça de vocês. Mas no fundo, eles mudaram. Ele tá falando de tirar essa tristeza, né? Eles batalham muito. Não é à toa que estamos no mês de março e nenhuma equipe fez 16 jogos com 13 vitórias. 2 derrotas e um empate. Só 5 gols sofridos. Aí você pensa naquela sequência. Esses 5 gols sofridos foram... Foi um pro Botafogo, um pro Bangu, um pro Milionários, um pro Olímpia. Tá errada essa conta de Abel aí, hein? E a gente sofreu mais 2 do Olímpia. São 6, pelo menos, né? São 6 gols sofridos. 3 na Libertadores, um pro Bangu, um pro Botafogo e um pra... Pera aí, deixa eu ver se eu não tô errado na conta, né? Não, eu tava certo mesmo. São 6 gols sofridos. Abel tava errado. Foram 3 pro Olímpia, um pro Milionários, um pro Botafogo e um pro Bangu. 6 gols sofridos. Mas beleza, não muda muito o argumento dele não, né? Aí você pensa naquela sequência e foi acontecer no jogo que nós não gostaríamos de acabar a sequência, né? Depois o incidente do aeroporto. Estou contente pois quem entrou resolveu mais uma vez. Eu não consigo entender muito a cabeça do jornalista, porque eu até tenho amigos que são jornalistas e eu converso com eles. O que você vai falar de uma campanha dessas? Se eu tivesse na arquibancada eu estaria adorando. Ele tá falando da campanha. Mas não se fala uma declaração dessa, o exemplo até que eu usei na live do GE que eu participei foi o seguinte, o Cássio Barco, que estava apresentando, falou bem assim, falando sobre o jogo do Botafogo, ele falou, cara, mas até o jogo contra o Olímpia tava tudo bem, o Fluminense tava rendendo bem e tal, não sei o quê. Falei, sim, mas o que você tá falando é o seguinte, você tava tudo bem, sua saúde tava em dia, o fígado tava de boa, o coração certinho, a cabeça e tal, tudo show. Aí um caminhão te atropelou 7 vezes... E agora você tá aí só com 27 colunas quebradas, mas tem que lembrar que antes tava tudo bem. O jogo contra o Olímpia é aquele jogo divisor de águas. Não foi uma derrota acachapante num clássico. Foi uma derrota acachapante pro Olímpia que eliminou, é um dano irreversível. Então não dá pra dizer que a gente tá adorando o cenário da campanha geral, porque em 16 jogos a gente ganhou 13 e ainda assim a gente tá fora da Libertadores. Então esse pra mim foi o principal erro nessa frase de Abel Braga. Eu entendo quando ele diz que, 16 vezes que a gente foi pro jogo, você tira o empate contra o Boa Vista, eu vou tirar da conta terceiro time, ninguém ali tava ligando pra esse jogo. 15 vezes a gente foi pro jogo, em 13 a gente saiu feliz. Só em 2 que a gente sai irritado. Então assim, é óbvio que o cenário todo mas ok, mas nessas 2 que a gente saiu irritado, a gente saiu da principal competição da atual, né? Enfim, falando de bola. Principal competição da atual temporada. Falando de bola, ele falou sobre os 3 zagueiros. Eu perguntei, né, sobre o caso dele jogar com o Manuel no lugar de Felipe Melo, porque Felipe Melo te possibilita você ter um volante jogando de zagueiro. Então você muda o esquema mesmo sem mudar jogadores. Como seria isso com o Manuel? Bem, ele falou o seguinte, eu estou jogando com 3 zagueiros, mas estou jogando também com 3 atacantes. Ninguém fala dos 3 atacantes. Era o Luiz Henrique, enfim, ele fala um pouco dos 3 atacantes,
Aí ele vem pra cá. Cadê onde ele fala do Manuel? Deixa eu ver aqui se eu acho que o trecho que ele fala do Manuel. Achei aqui, ó. No empate com o Boa Vista, o Ferraz fez volante, jogou de volante. O Manuel, justamente por isso, de repente eu não precisava mexer. Poderia subir o Manuel mais pro meio. Achei que tinha um desgaste no Martinelli. Vocês não veem os treinos. Ele falou isso. Na hora eu quase repliquei pra ele e falei assim, só liberar pra gente ver, né? Se liberar pra gente ver, a gente critica com mais embasamento, Abel. A gente não vai fazer crítica vazia, mas ele falou, enfim, a gente não vê os treinos. Pra nossa alegria, o Nonato entrou muito bem. Achei que tinha um desgaste no Martinelli. Eu quero achar o melhor. Depois que entra, 2, 3, o time melhora. Nós trabalhamos em um grupo com 28 jogadores e por aí vai. Aí qual que é a parada? O principal ponto sobre isso. O Ferraz não jogou bem de volante. O Felipe Melo faz uma função que só ele talvez consiga fazer. E claro, ele jogou um tempo inteiro, viu que não estava dando certo. Se depois que entra 2 ou 3, por que só colocou 2 ou 3 com 20 do segundo tempo? Não voltou logo pro segundo tempo sacando o Manuel, colocando o Nonato e Ganso, foram os dois principais ali que entraram para poder render mais desse meio de campo do Fluminense. Pra mim, um erro. E depois ele fala sobre a questão dos meias, né? Ele fala, você falou do Ganso na pergunta, mas o Nonato também entrou muito bem, o Iago entrou muito bem. Mas você falar de um jogador que não entrou, mas você fala de um jogador que não entrou, o Natan. O Natan tava na pergunta do repórter. Esse jogo é bem complexo, é muito difícil. E esse negócio que virou a moda de marcar alto, marcar baixo, propor jogo, o meu time que não é considerado titular, ele propõe muito mais o jogo do que o time titular. Mas o time titular é muito mais seguro. Esse ponto eu concordo. Já falei aqui algumas vezes, por isso que você tem que achar a mescla. Você tem um time que se defende muito bem, tem dificuldade pra atacar. Você tem um time que ataca muito bem, mas se ele não tiver a bola no pé, ele é um Deus nos acuda na defesa. Tem que mesclar. Pra encontrar um time que ataque muito bem, que saiba ter a bola no pé e que seja muito sólido na defesa. Aí ele continuou aqui. Então, tem jogos que vão jogar um grupo de jogadores diferentes e outros não. Eu não consigo entender muito a cabeça... é o trecho que ele fala da questão da arquibancada. Concordo com isso, mas ao meu ver, neste momento, Abel Braga, pro jogo contra o Botafogo, ele escolheu um terno pra sair. Tá errado sair de terno? O Rio de Janeiro até deveria ser, mas não é. Escolheu um terno. O problema é que ele tava indo pra praia. Ele escolheu um time que até faria algum sentido pra um outro tipo de jogo. Não pro Fluminense propor jogo contra o Botafogo. Abel tá errando na escolha pros jogos. E isso pode ser perigoso, como a gente já viu no jogo contra o Olímpia. Até a próxima. Valeu.